Olá, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil. Meu nome é Leonice Ângela e eu estou aqui para falar sobre a música litúrgica no programa Cantando a Liturgia. Esse é um programa da Rádio Maria Brasil em parceria com a Arquidiocese de Goiânia. Eu pertenço ao setor de liturgia também da Arquidiocese de Goiânia. Nós estamos aqui com vários quadros, nós vamos também ouvir músicas, né? Ouvir músicas litúrgicas e no quadro, né? No quadro Nosso Canto, Nossa História, nós ouvimos músicas católicas que nem sempre são litúrgicas, né? Mas pra gente relembrar um pouco dessa nossa história musical católica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, continue aqui conosco. E se você quiser mandar aí o seu recado, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ou fazer um pedido de música também, você pode nos mandar uma mensagem através do 629-9702-0478, 629-9702-0478. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que mantém fidelidade junto conosco, aliás, junto a toda a programação da Rádio Maria Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Cantando a Liturgia, um momento semanal de reflexão, de oração, de estudo a respeito do ministério do canto e da música nas celebrações, nas nossas liturgias, na vivência religiosa, ritual das nossas comunidades. Eu sou José Reinaldo, estou aqui juntamente com a Leonice, apresentando esse programa que é uma promoção da Rádio Maria Brasil, em parceria com o setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Nosso programa é composto de alguns quadros e o primeiro deles é o que nós já vamos chamar o quadro A Igreja e a Música. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia. Ao longo dos nossos programas, nós sempre reservamos um momento especial para reflexão sobre o papel, sobre a função, sobre as principais características, sobre como deve ser, como é mais adequado, qual é a orientação da igreja a respeito da música litúrgica, sempre à luz de algum texto do magistério eclesial, algum texto de algum papa, algum texto promulgado pela igreja com a finalidade de orientação, enfim. Nós já estamos lendo há vários programas, você que nos acompanha tem consciência disso e certamente está daí, sempre acompanhando, também pode depois reler, né, o fragmento que aqui nós lemos e refletimos. Nós temos lido os parágrafos da instrução Musicam Sacram. A instrução Musicam Sacram é um documento promulgado pela Santa Sé, pelo Vaticano, né? É como ressonância ao ideal de atualização da liturgia, a reforma litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II. Por isso, é um documento de 1967. O concílio termina em 65, a partir dali os textos litúrgicos começam a sofrer as atualizações, adaptações, e também as novas normativas, as novas orientações começam a surgir. Então, por um lado, é um texto que faz ressonância direta à iniciativa do Concílio Vaticano II, que tem, talvez, no campo da liturgia como sua principal tônica a questão da participação. Por outro lado, é um texto que precisa ser respeitado quanto a algumas das suas formulações. Se você nos acompanha sempre, você já notou que em algum programa nós fizemos correções, assim, no sentido de atualizar, né, a linguagem do documento, porque se referia a orientações que a igreja tinha àquela época, né, por volta da década de 1960, e já fazem praticamente, não é, quase 60 anos que o documento foi promulgado. Você que não nos acompanha tem a oportunidade de depois consultar a programação da Rádio Maria Brasil, lá uma playlist específica do nosso programa Cantando a Liturgia, em que você vai encontrar todas as orientações e os parágrafos anteriores. Hoje nós vamos ler os parágrafos 30 e 31 da instrução Musicam Sacram, que orientam sobre o segundo e o terceiro grau de importância dos cantos na missa. Uma discussão que já desde os últimos programas
nós temos levado a cabo. Vamos ouvir o que nos diz, quais são os cantos que participam do segundo e do terceiro grau, a partir do que está ali disposto nos números 30 e 31 da instrução Musicam Sacram. Vamos ouvir. Pertencem ao segundo grau o Kyrie, Glória e Agnus Dei, o símbolo e a oração dos fiéis. Pertencem ao terceiro grau o canto nas procissões de entrada e comunhão, o canto após a leitura ou epístola, o aleluia antes do evangelho e as leituras da Sagrada Escritura, a não ser que pareça mais oportuno proclamá-las sem as cantar. Então, recordando algumas coisas que nós já dissemos em programas anteriores, que são importantes para compreender a orientação desses dois números. A primeira coisa é que a música na liturgia, entre outros fatores, como indicativo da participação, como indicativo do caráter da festa que é celebrada, a música tem o papel de dar solenidade aos ritos. Por isso, os documentos da igreja insistem que pelo menos as celebrações solenes, as celebrações com grande concurso de fiéis, as celebrações das festas dos santos padroeiros ou dos apóstolos, enfim, que elas sejam cantadas. O canto dá o teor, o canto é indicativo da solenidade da celebração. Segunda coisa é que, como combinamos já desde os 2 últimos programas, esses números que tratam sobre os graus de importância, tanto eles versam a respeito daquilo que não pode faltar numa celebração, quer dizer, notadamente, os cantos do primeiro grau de importância, e dizia o documento, só se canta o terceiro grau quando se cantar o segundo e o primeiro, só se canta o segundo grau quando se cantar o primeiro. Então, os cantos que fazem parte do primeiro grau são aquelas partes da missa que não podem faltar, que são as partes chamadas essenciais da missa, mas também são aquelas partes que cabem ao ministro que preside a celebração, o presbítero ou o bispo, né? O ministro que preside no seu ofício sacerdotal a celebração da comunidade. Então, isso também por uma questão prática. Se não houver possibilidade de outros fiéis que sejam capazes do canto, ao menos se fica resguardada a possibilidade de uma celebração solene a partir do canto do ministro. Em outros programas, nós também incentivamos a questão da formação litúrgica, da formação litúrgico-musical, dos presbíteros, né? Por um tempo, os seminaristas não tiveram formação litúrgico-musical no Brasil, e isso reflete em muitos padres que não conseguem cantar a liturgia, né? Que é talvez a principal expressão do canto do padre, né? E que inclusive no passado era reconhecida, alguém dizia melodia do padre, né? Melodia do canto da missa, né? Porque se recordava mais ou menos da sonoridade das melodias cantaroladas pelos padres em latim ainda. Então, os cantos do primeiro grau são aqueles essenciais do rito e são aqueles que podem ser cantados unicamente pelo presidente da celebração, ainda que entre eles se encontre, por exemplo, todas as saudações do presidente da celebração à Assembleia, como mencionamos no último programa. Os graus que nós ouvimos hoje, a partir do número 30, o segundo grau, e o terceiro grau, a partir do número 31, eles vão acrescentando outras partes da celebração que são também essenciais. Por exemplo, os cantos do segundo grau de participação e de importância entre os cantos da missa. Os cantos do segundo grau são aqueles que constituem o texto da nossa oração, né? E que também pode se expressar de maneira cantada. Por exemplo, está escrito na letra A do número 30, o Kyrie, o Glória, o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, o Glória, o ato penitencial. São peças rituais em que o texto constitui o rito a ser celebrado, e por isso não existe exatamente variações textuais nesses cantos. O exemplo do ato penitencial, o que muda é a aclamação proposta. Mas, por exemplo, o tropo, a repetição, a ladainha, a repetição do Kyrie eleison, do Senhor tem de piedade, é a mesma em todas as celebrações. Então diz o texto. Essas orações participam do segundo grau de importância, ou seja, em todas as missas elas irão constar, e quando houver a possibilidade, com concurso de fiéis, com participação de fiéis, essas partes deveriam ser cantadas. Inclui-se também nesse segundo grau
o símbolo é a oração do credo, né? O símbolo apostólico, o símbolo niceto-constantinopolitano. Existem algumas variações promulgadas pelos papas ao longo da história, mais de umas 10. As duas mais conhecidas são o símbolo apostólico, aquela versão do credo um pouco mais concisa, e aquela maior, que às vezes em algumas comunidades se utiliza durante o período da Páscoa ou o período da Quaresma, chamado de símbolo niceto-constantinopolitano, que é um mais detalhado, né, que diz um pouco mais de detalhes a respeito de cada um dos mistérios da fé professados na oração. O credo, o símbolo, como também dizia no primeiro grau de importância. O primeiro grau de importância dizia da oração dominical. A oração dominical também deveria ser sempre cantada, e o seu embolismo. Agora se está estendendo a possibilidade do canto para outras orações da missa, como, por exemplo, a oração do símbolo, ou o que diz a letra C do número 30, a oração dos fiéis. Nas igrejas orientais, tanto as leituras, vamos falar agorinha das leituras, tanto as leituras quanto as preces, a oração dos fiéis, a oração da comunidade, são cantadas. E as suas respectivas aclamações também são cantadas. Quando não são cantadas as leituras, na maior parte dos ritos orientais, ou quando não são cantadas integralmente as intenções das preces, da oração da Assembleia, o final é cantado. O final é cantado em reto tom, assim, já dando o ensejo para que a aclamação da comunidade, para que a resposta da comunidade seja ela sim sempre cantada. Não é uma coisa interessante? No rito latino, nós nem sempre temos o costume de cantar as preces, né? Às vezes cantamos a antífona, a aclamação, a resposta às preces realizadas, né? Mas dificilmente cantamos as próprias preces. E por último, quais são os cantos assim que entram no último grau de importância dos cantos da missa? Não é que são menos importantes no sentido de que esses cantos aqui são inferiores, não. Significa que é mais importante e menos importante por ordem de essencialidade, né? O que é essencial na celebração. Aí estão justamente aqui os cantos processionais, por exemplo. Aqueles cantos que pode ou não haver. Por exemplo, se diz canto da procissão de entrada e o canto da comunhão. Se diz o canto após a leitura ou a epístola. É o salmo responsorial, né? É possível, então, haver uma celebração em determinada circunstância em que não se canta o texto do salmo. Vocês estão entendendo que esses cantos do terceiro grau de importância, eles são justamente aqueles que não dependem de quem preside a celebração, que depende de um outro grupo, por exemplo. Enquanto acontece a procissão de entrada ou a procissão da comunhão, o sacerdote está distribuindo a comunhão ou está caminhando na procissão de entrada. Então não pode ser ele quem sustenta o canto, né? O salmo responsorial é rezado, ou aclamado, ou entoado, ou cantado por outra pessoa, né? Então vocês percebam que se trata também disso, né? De quanto mais possível pela adesão de outras pessoas capacitadas, de afinação, de ritmo, capacitadas no canto, quanto menos a possibilidade de existência dessas pessoas, né? E os últimos, diz-se aqui, na letra D do número 31, as próprias leituras da Sagrada Escritura, a não ser quando pareça melhor proclamá-las. Mas isso, vou lembrar uma coisa, é muito importante que a equipe prepare bem para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tem uma cena sobre essa questão de preparar bem que nunca sai da minha memória. Eu estava há alguns anos participando da missa de canonização do São Frei Galvão, não é? Pelo Papa Bento XVI em São Paulo. E quando da proclamação da primeira leitura, foi proclamada por uma religiosa, ela resolveu, ao final da leitura, cantar o Palavra do Senhor, né, com a proposta de que se cantasse também o Graças a Deus. Então, ao final da recitação da leitura, ela propôs cantando Palavra do Senhor, né? E o comentarista, o animador e o coral respondeu abruptamente, graças a Deus, de maneira recitada. Não pegou bem, não ficou bom não, ficou explícito que se tratava de um improviso durante a celebração, que aquilo não estava combinado. E aí isso atrapalha os outros que estão ali para celebrar, distrai, não é, um ruído no interior da celebração. Chama atenção, à luz dos 3 graus de importância que nós acabamos de ouvir, para um ponto importante. Nós já falamos disso também, mas vale sempre reforçar.
Vocês notaram que, em geral, aqui no Brasil, é nosso costume cantar os cantos do terceiro grau e dificilmente cantar os cantos do primeiro, cantar as partes rituais que deveriam ser cantadas no primeiro grau? Quer dizer, aqui parece para as nossas assembleias mais importante escolher o canto de entrada e de comunhão do que o padre cante a oração eucarística, ou do que o padre cante o prefácio, ou cante o evangelho, ou cante a antífona da aclamação ao evangelho. Ou parece mais importante para nós cantar o salmo do que cantar o Glória, o Kyrie, né? o Cordeiro de Deus. Né? É muito comum que nós não façamos essas partes cantadas. É preciso que não a gente desenvolva uma compreensão mais profunda a respeito das partes rituais da celebração. É preciso que a gente desenvolva oportunidades, mecanismos, espaços de formação litúrgica, mas também espaços de formação musical para ministros, para agentes de pastoral leigos, religiosos e religiosas, para que as nossas celebrações solenes expressem cada vez mais a fé da igreja, com o sentido que a igreja transmite desde séculos, né? Sempre tocando a cada realidade cultural, a cada comunidade reunida no seu presente, no seu hoje histórico, e transformando assim o espaço da celebração na possibilidade de celebrarmos a vida de Cristo na nossa vida e celebrarmos a nossa vida na vida de Cristo. Nos próximos programas nós continuaremos lendo os outros números da instrução Musicam Sacram, aprofundando a nossa reflexão, nosso estudo, né? Nosso estudo dirigido desse documento. Vai ser muito importante depois o legado desse material, né? Com todos os números da instrução Musicam Sacram comentados. E por isso vale a pena dizer mais uma vez, você pode conferir lá no canal do YouTube da Rádio Maria Brasil. Tem uma playlist específica sobre o programa Cantando a Liturgia. Ali você vai encontrar os programas anteriores e, com isso, o comentário aos parágrafos que antecedem os números 30 e 31, que nós acabamos de ler e refletir no programa de hoje. Vamos agora, então, ao próximo quadro. Não é só de falatório o nosso programa, mas também é de audição de música litúrgica. E vamos, por isso, ao próximo quadro, o Tempo Litúrgico. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. No quadro Tempo Litúrgico de hoje, nós vamos ouvir um canto que foi composto como canto de entrada ou de abertura a celebração da missa para o tempo comum, aliás, para os primeiros domingos do tempo comum. Vocês vão observar que o refrão retoma um texto do Novo Testamento, um texto bíblico, literal do Novo Testamento. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. E as estrofes são as estrofes escolhidas do Salmo, como deve ser. Primeira fonte de inspiração para o texto da música litúrgica é a Sagrada Escritura, e o primeiro livro da Sagrada Escritura como fonte de inspiração para o texto da música litúrgica é a poesia do livro dos Salmos. Como dizíamos, talvez um dos trechos mais antigos da Sagrada Escritura, porque foi primeiro oração, canto de oração na boca das comunidades de fé, até que foi um dia registrado, também escrito, e chegou até nós. O canto O Amor de Deus foi derramado é uma composição do Frei Joel Postman e recolhe a letra do Missal Romano e do Lecionário Dominical. Muito adequado, como dizia, para os primeiros domingos do tempo comum. Vamos ouvir a partir de uma gravação do CD Liturgia 11, da editora Paulus. Vamos ouvir. De Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que
nossos temores me livrou. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta o de espírito abatido. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Como tivemos a oportunidade de ouvir então, o canto O Amor de Deus foi derramado, uma composição do Frei Joel Postma, e ouvimos a partir da gravação do CD Liturgia 11 da editora Paulus. É um canto relativamente breve, tem 3 estrofes e caso haja ainda necessidade, por conta da duração da procissão de entrada, podem ser repetidas as estrofes, né? Talvez a primeira estrofe, enfim. As estrofes que retomam o texto dos Salmos e o texto do refrão, o texto do Novo Testamento, que faz essa atualização cristológica, atualização centrada na figura de Cristo, das passagens do Antigo Testamento, que a partir daí passam a ser, então, a ele referidas. É um excelente canto de entrada para os domingos do tempo comum, em geral, também para os dias de semana do tempo comum, a qualquer época do ano litúrgico, mas de maneira particular para os primeiros domingos do tempo comum. E vamos ver então também o quadro Cantar o Rito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro Cantar o Rito de hoje, nós vamos refletir sobre o ato penitencial. Nós já falamos em outros programas sobre o ato penitencial, falamos novamente hoje a partir de 2 exemplares. O primeiro deles, os 2 exemplares dizem respeito à litania Senhor tem de piedade de nós, a ladainha Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, ou Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Fazem parte, esses textos fazem parte da aclamação que conclui o rito penitencial da missa, do ato penitencial. O ato penitencial que é formado de 2 partes, o ato penitencial propriamente dito e essa litania. A primeira versão que nós vamos ouvir aí foi gravada pelo curso 43º curso de canto litúrgico da Arquidiocese de Goiânia, e consta apenas do Senhor tem de piedade de nós, do Cristo tem de piedade de nós, do Senhor tem de piedade de nós, com a resposta, a aclamação, a repetição por parte da Assembleia. A proposição por um solista, repetição por parte da Assembleia. É uma versão que é muito adequada para, nós ouvimos no programa de hoje, não é? Que pertence ao 2º grau de importância do canto na missa, o canto do Senhor tem de piedade de nós. Então é muito adequada para a primeira e segunda fórmula do ato penitencial da missa. A primeira fórmula é aquela: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, enfim. Segunda fórmula: tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Lembrando que ambas essas fórmulas concluem com a conclusão de quem preside a celebração: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. E em seguida se canta
a litania Senhor, tende piedade de nós. Não é adequado realizar apenas a litania Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, como ato penitencial da missa. Vamos ouvir essa versão que foi gravada e proposta pelo 43º curso de canto litúrgico da Arquidiocese de Goiânia. Vamos ouvir. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nós ouvimos então uma versão bastante adequada para ser cantada logo após a realização da primeira ou da segunda fórmula do ato penitencial conforme o missal romano. Nós vamos ouvir agora uma segunda opção. Essa preserva o texto grego Kyrie eleison e foi composta a partir de uma melodia que já dispõe integralmente as antífonas Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. A melodia executada de uma vez só já realiza as 3 aclamações sem a necessidade de um bis, de uma repetição por parte da Assembleia. A Assembleia já toma parte no canto com o grupo dos cantores. Essa versão é mais adequada para quando há as proposições das aclamações, quando se utiliza a terceira fórmula do missal romano para o ato penitencial, que é aquela que tem uma antífona: Senhor, que sois a luz do mundo, tende piedade de nós. E a Assembleia aclama: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, enfim. Nós também conhecemos das nossas liturgias. Existem variações de acordo com a dinâmica do tempo litúrgico. Então vai haver uma variação que vai dizer no tempo do Advento: Senhor, que vindes visitar o vosso povo na paz. Vai haver uma variação para o tempo da Páscoa que vai dizer: Senhor, que sois a nossa Páscoa. Vai haver uma variação para o dia da solenidade de Pentecostes que vai dizer: Senhor, que enviastes o vosso Espírito Santo sobre os apóstolos. Cada tempo litúrgico forte tem uma variação específica. E nós aclamamos em seguida com a antífona: Senhor, tende piedade de nós, ou nessa versão, como ouviremos, a partir da gravação do 45º curso de canto litúrgico, com o original grego Kyrie eleison, Christe eleison, que já nos é familiar das nossas celebrações. Vamos ouvir, vamos aprender, vamos lembrar. Os que não conhecem, vamos divulgar. Vamos ouvir. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai,
que fazeis de nós uma só família. Tende piedade de nós. Então, nós ouvimos agora uma versão composta para a aclamação Kyrie eleison, Christe eleison, que é adequada para a terceira fórmula do missal romano. Lembrando que também é possível que as antífonas, as intenções do ato penitencial sejam feitas não recitadas apenas, não por canto, e que a comunidade entoe como canto a aclamação da litania, né? O Senhor tem piedade, nesse caso, Kyrie eleison. Não precisa necessariamente que só se cante o Kyrie eleison quando as intenções são cantadas. Elas podem ser recitadas por quem preside a celebração, resguardando nesse sentido a figura da presidência litúrgica da celebração, quando quem preside não canta, e mesmo assim a Assembleia entoar o Kyrie eleison de maneira cantada. Assim nós vamos celebrando bem, assim nós vamos também seguindo a orientação do documento sobre a música litúrgica na missa, como ouvimos no início do programa de hoje. Agora passamos para o quarto quadro do programa de hoje, o quadro Praticando, onde você aprende um pouco mais de dicas sobre o seu ministério pastoral. Vamos passar ao quadro Praticando. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. E no quadro Praticando de hoje, nós vamos falar de algo que a gente menciona com frequência no mundo musical, principalmente no mundo dos cantores e cantoras, né? Que é a questão da voz de garganta, voz da garganta. Nós vamos só pontuar algumas coisas aqui, são dicas, né? Porque esse assunto a gente pode aprofundar bem mais, assim como todos os outros que a gente aborda aqui. Mas então, nesse quadro, como nós sabemos, são pequenos apontamentos, pequenas dicas que a gente dá. Eu me baseei, fui fazer uma pesquisa sobre alguns exercícios e encontrei em um canal no YouTube muito bom, de um grupo muito bom que eu vou mencionar aqui ao final, onde tem um exercício que ajuda nesse sentido. Mas primeiro vamos falar sobre essa questão dessa expressão, voz de garganta, né? Porque na verdade toda voz é de garganta. Como assim? Na verdade ela sai dali. Digamos que assim, o som fundamental, né, da nossa voz, ele é produzido ali na garganta onde fica a laringe e as cordas vocais. Né, nós temos ali o ar que sai dos pulmões, ele passa pela traqueia e então passa pelas cordas vocais, produzindo esse som fundamental. Então, digamos assim que literalmente nossa voz é de garganta, mas nós precisamos entender o que nós queremos falar quando a gente usa essa expressão, voz de garganta. Quando nós dizemos assim, fulano tá cantando na garganta, tá cantando com voz de garganta, ou tá cantando na garganta. Na verdade, a gente utiliza essa expressão para mencionar, para mostrar que a pessoa está cantando de forma muito esforçada, tá exigindo muito esforço dela, né? Ela está cantando de forma meio exprimida, meio estridente, né? Ela está forçando demais a musculatura da laringe. Então, assim, tem gente ainda que pensa que cantar na garganta é potência, isso é resultado de potência, e canta na garganta assim, esganiçando mesmo, e pensa que tá abafando com isso. E na verdade não tá, né? Isso é algo que é ruim para a pessoa e é ruim para quem ouve. Então cantar na garganta, cantar com voz de garganta significa isso, significa cantar de forma esforçada demais, cantar de forma a pressionar demais, a contrair demais a musculatura da laringe. Na verdade, para cantar, nós temos que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio do fluxo de ar, né? Uma musculatura das nossas pregas vocais tem que estar trabalhando de forma equilibrada também. E ali no nosso trato vocal, esse som que vai para o trato vocal,
vai modelar de forma mais equilibrada também. O trato vocal é essa parte aqui, digamos, do crânio, principalmente do crânio, que é principalmente a cavidade, esse espaço indo para o crânio, né? Que envolve a cavidade faríngea, oral e nasal. O exercício que é sugerido aqui é um exercício que eu encontrei no site, no YouTube da Full Voice. Muito bom, um trabalho muito bom. Tem um casal lá que é quem comanda esse canal, e esse vídeo em específico foi elaborado, foi feito pela cantora e professora Luísa Lobo. E ela fala justamente de um exercício utilizando a sílaba Z. E ela fala principalmente desse Z aqui. O Z, ele é uma consoante que faz mandar um pouco mais de ar. Ela é como se fluísse um pouco mais de ar aqui dos pulmões e passasse mais ar pela garganta. Porque, de um modo geral, quando a gente canta com voz de garganta, a gente dá uma prendida, digamos assim, no ar. E o Z facilita isso. É como se ele deixasse que mais ar seja mandado, seja enviado. E nós vamos usar esse Z justamente com um A. Mas não é um A aberto e nem um A fanhoso. É um A quase um A, digamos assim. É como se você tampa o nariz. Eu acabei de tampar meu nariz. Se a gente falar A com voz nasal, nasalada, não é esse A. E nem A aberto tirando. A gente vai tampar o nariz e falar Z, Z, com esse Z. E a proposta é justamente fazer um exercício com Z. Esse Z vai ajudar nesse fluxo de ar e vai, digamos que, aveludar um pouco mais a voz. Então, o exercício é você cantar uma música. Por exemplo, busca aí primeiro o Reino de Deus com Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Você pode fazer completo e você pode fazer outra música também. Você percebe, quando você for fazendo esse exercício, você vai percebendo que nós vamos conseguindo com ele cantar com a voz em outro lugar, não é ali presa na garganta. Ela consegue atingir outros lugares, acessar outras musculaturas. E esse é o objetivo. O objetivo é você tirar toda essa pressão que você coloca sobre as cordas vocais e encontrar novos espaços, digamos assim. Então, pratique aí existem outros exercícios, né? E existem exercícios para dar uma mobilidade melhor em relação às cordas vocais, deixar elas bem mais aquecidas. Existem vários exercícios. Esse aqui de hoje em específico foi para deixar a voz um pouco mais suavizada, mais aveludada, e tirar essa pressão toda dessa musculatura na laringe, né, que nós conhecemos muitas vezes, vulgarmente, de voz presa, né, de garganta, voz de garganta. Então, essa é uma dica. Faça o exercício, lembrando que não é zá nem zã, é zã, zã, e um zã cantando uma música que você deseja. Faça isso aí pelo menos alguns minutos por dia. Você vai ver que você vai começar a suavizar um pouco mais a sua voz. Eu falo por experiência própria que eu utilizo vários outros exercícios, ou utilizo vibração de língua, utilizo os exercícios de bocejo que a gente vai ver aqui e outros mais, que vão nos ajudando a acessar outros lugares, a acessar outras cavidades, mais cavidades, principalmente a cavidade oral, a cavidade do fundo da boca, que vão ajudando a gente cantar de forma mais suave, mais aveludada. Isso é muito bom. Procure isso. Procure. Esse canal é interessante, chama Full Voice. Se você puder, acesse. E lembre-se que no primeiro momento, nesse exercício, não busque projeção, não busque altura, não busque que a voz alcance lá distante. Não. Procure esse equilíbrio. Com o tempo que você vai conseguir mais projeção, né? Mais altura aí na sua voz, mais que ela vai conseguir com que ela atinja uma distância maior, digamos assim. Mas, por enquanto, busque o equilíbrio, a suavidade. E isso é necessário, porque nós vemos aí na nossa prática pastoral, muitas pessoas cantando de forma muito esganiçada. Pega tons altos demais, muitas vezes tá só um grupo de mulher, a música foi cantada numa tonalidade muito aguda, não abaixa nem um meio tom, nem um tonzinho, canta daquele jeito. E se cantar, colocando no lugar certo, utilizando talvez uma voz bem mais aveludadinha de cabeça, consegue cantar bem, mas muitas vezes não consegue porque canta ali naquela mesma região média uma música muito aguda
e fica esganiçado, e fica preso e fica feio. Então esses exercícios são muito importantes para que você cante de forma suave, agradável, que vai agradar os ouvidos das outras pessoas e o seu também, é claro, né? Lembrando que se você canta e não se suporta, já pensou a outra pessoa ter que suportar o que você canta? Então, minha dica também, só para finalizar aqui, se ouça. Na hora que você for cantar, se ouça. Observe se sua voz não está muito presa ali na garganta, se você não está cantando de forma muito forçada, como é que tá? E vai procurar ajuda nesse sentido, de bons exercícios que vão te ajudar a cantar com leveza, a cantar com suavidade, de forma que você junte, né, una isso à sua espiritualidade. Então, você vai atingir o objetivo que faz parte do seu ministério, ok? Então, esse foi o quadro Praticando. Nós vamos agora para o próximo quadro, que é o quadro Nosso Canto, Nossa História. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. No quadro Nosso Canto, Nossa História de hoje, nós vamos ouvir uma composição realizada pelo padre Joci Rodrigues, de feliz memória também ao texto do Salmo 26, O Senhor é minha luz. A gravação foi realizada pela editora Paulus no CD Liturgia número 12. E lembrando que esse quadro, Nosso Canto, Nossa História, inclui a sua participação. Mande para nós a sua sugestão, qual canto fez parte aí da sua história de fé, da sua vida em comunidade. Basta para isso entrar em contato conosco a partir do WhatsApp da Rádio Maria Brasil, no 62 997020478, no 62 997020478. Vamos ouvir então o canto O Senhor é minha luz, é uma melodia composta a partir do Salmo 26 pelo padre Joci Rodrigues. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida. Eu não vou ter medo, não. Ele guarda minha vida. Eu não vou ter medo, não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? És minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me atuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores que vão se liquidar. Inimigos opressores que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Nós ouvimos o Salmo O Senhor é minha luz, elaborado como canto de entrada para a missa durante o tempo comum, uma composição do padre Joci Rodrigues e gravação no CD Liturgia 12
da editora Paulus. E já vamos caminhando para o final, conclusão, encerramento do nosso programa de hoje, com o último quadro do nosso programa, que é o quadro das perguntas enviadas. E nesse quadro, Perguntas Enviadas, José, a pergunta tem a ver com o novo Missal Romano. A pergunta é: com a nova edição do Missal Romano, houve alguma modificação no que compete ao grupo de canto? Muito boa pergunta, porque nós estamos vivendo justamente um tempo de adaptação à nova tradução do Missal Romano, não é? É muito interessante que sobre a antiga edição, a segunda edição, a edição que usávamos até pouco tempo, até o final do ano passado, nós nunca tivemos exatamente uma formação para nos ensinar como celebrar, nos ensinar quais são as aclamações da missa. Nós aprendemos com a participação, né? A mesma coisa vai acontecendo agora. Devagar nós vamos nos habituando com a nova tradução a partir dessa edição que foi proposta pelo Papa São João Paulo II e que agora se concretizou também para a realidade brasileira. Muito interessante porque houve mudanças quanto ao canto. Por um lado, não. Quanto ao canto da comunidade, não houve mudança porque o texto do missal só trata do rito da missa, não é? Não trata das partes, das outras partes que participam na missa, como o canto de comunhão, os cantos de preparação das oferendas ou de entrada, enfim. As orações próprias também permaneceram as mesmas, o credo, o Pai Nosso, a oração dominical, com a outra, o Glória, não é? Tem a mesma tradução. Agora, o canto do presidente da celebração e as saudações que incluem a nossa participação nas aclamações, esse sim, houve alguma mudança. Por exemplo, lá na aclamação anamnética, agora existe uma aclamação, um texto proposto para cada uma das proposições de quem preside. Não, o padre faz a aclamação anamnética, mistério da fé, nós aclamamos, anunciamos, Senhor, e se ele faz tudo isso, é mistério da fé, nós aclamamos toda vez, enfim, existe uma sugestão, né, de uma aclamação para cada uma das proposições. E outras partes, como as aclamações ao longo da oração eucarística, algumas delas foram modificadas, ou as intenções do ato penitencial a partir da terceira fórmula. Então, em geral, quanto ao canto da comunidade, ao grupo dos cantores, não houve modificações importantes. No entanto, quanto ao canto do presidente da celebração, justamente aquela parte que nós destacamos já no programa anterior sobre o primeiro grau de importância do canto da missa, justamente aquela parte que constitui o primeiro grau de importância do canto da missa, houve mudança nos textos, né? O que não implica mudança nas melodias, implica a adaptação das melodias aos novos textos. Por exemplo, a doxologia final, por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora conclui-se não apenas agora e para sempre, mas se diz pelos séculos dos séculos, né? Então a melodia que nós conhecíamos, a melodia que era disponível já ao nosso alcance, vai precisar ser adaptada nesse final. Nada com prejuízo nem para a melodia, nem para a entoação do padre, até que ele se acostume, basta que fique atento, não é? E nós continuaremos celebrando aí o mistério da nossa fé de maneira plena e solenemente, com o auxílio do canto e da música. E dizendo isso, eu agradeço muito a sua participação, sua colaboração, sua audiência, o envio da sua participação, que é muito importante aqui para dar seguimento ao projeto dos nossos programas, né, que vai avançando agora já avançou de um ano litúrgico para outro, de um ano civil para outro, avançou um pouco mais. Muito obrigado, desejo uma abençoada semana, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco desde o começo, ou do meio, não importa, vocês que nos acompanharam. Foi um grande prazer ter vocês aqui conosco. Nós já estamos nesse programa 33, então já tem um percurso muito grande. Espero que vocês estejam aí nos acompanhando nesses programas. Quando você perder algum deles, como o José já falou, esse programa ele fica registrado no YouTube da Rádio Maria. Então basta você colocar programa Cantando a Liturgia, a data que você deseja, e toda vez que você desejar saber do assunto que vai ser abordado no programa que você quer ouvir, você olha na descrição que tem lá os detalhes, tá bom?
Então fica aí a dica, você pode mandar sua pergunta também, que em programas futuros, já que esse é gravado, nós vamos responder a sua pergunta, vamos atender ao seu pedido musical, então basta participar aqui conosco, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, obrigada por seu carinho, por sua audiência, divulgue o nosso programa e esteja aqui conosco no próximo. Fiquem com Deus, forte abraço. Porque eu canto, porque eu canto, porque Deus pôs em meu peito um tesouro, em meu peito um tesouro de harmonia. Cantarei os céus, cantarei a Deus, cantarei a Deus, cantarei a Deus, porque Deus assim. Você ouviu Cantando a Liturgia. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa.